Continuando a explicação, né? Aí nós agora vamos para o cálculo do número de espiras do enrolamento secundário, né? Que pode ser utilizada a seguinte relação de igualdade: tensão do primário sobre tensão do secundário é igual a número de espiras do primário sobre número de espiras do secundário. Quando trabalhamos lá com o transformador ideal, né, nós notamos o que naquele estudo, né, o que foi passado naquele estudo, que esses termos aqui são termos diretamente proporcionais, né, na qual fazíamos o estudo aí mais simples de se um transformador era rebaixador, aumentador de tensão ou apenas um filtro de linha, né? Tudo bem? Então, continuando aí. Bem, nesse oitavo passo, nós vamos fazer o cálculo do número de espiras do secundário. Olha lá, tensão do primário sobre tensão do secundário é igual ao número de espiras do primário sobre número de espiras do secundário. Então esse cara que eu quero achar, ele tem que subir. Então vou fazer o seguinte, esse cara que está dividindo passa multiplicando. A mesma coisa a tensão do secundário. Está dividindo, passa multiplicando. Olha lá, ficou assim. Número de espiras do secundário vezes tensão do primário. Tensão do secundário vezes número de espiras do primário. Subiram os termos, né? Só que aí o que eu quero achar? Eu quero achar o número de espiras do secundário agora. Então esse tensão do primário que está multiplicando vai para o outro lado igual, dividindo. Então a fórmula vai ficar assim. Número de espiras do secundário vai ser tensão do secundário vezes número de espiras do primário dividido por tensão de primário. Tá certo, pessoal? Então nós vamos fazer a utilização desta equação aí, tá? Então vamos lá. Olha lá. Tensão do secundário aqui, né? Então, quem é tensão do secundário? 24 volts. Qual é o número de espiras do primário? Nós calculamos 719. Tensão do primário, 220 volts. Fazendo-se as multiplicações e divisão, nós vamos ter que no número de espiras no secundário é de 78,436 espiras. Só que não vamos trabalhar com valores quebrados aqui. Nesses pontos de arredondamento, pessoal, são pontos específicos, não são em todos os pontos da construção, né, do cálculo para o transformador que você vai colocar arredondamento em tudo. Não, são pontos específicos que você vai colocar este arredondamento, né? Aqui nesse momento é o quarto arredondamento, né? Tá certo? No oitavo passo aí. Então esse número de espiras vai por um valor inteiro, sempre acima. Então vamos para 79 espiras, ok, pessoal? Continuando, olha lá. Bem, calculando o número de espiras, o próximo passo é determinar a seção do fio magnético esmaltado a ser utilizado para cada enrolamento. Para efetuar esse cálculo, né, necessitamos da corrente disponível nos dois enrolamentos e a densidade de corrente do condutor a ser utilizado. A densidade de corrente trata da condução de corrente por seção do condutor, de acordo com a condição de trabalho do transformador. Quanto mais ventilado e limpo o ambiente, maior a densidade de corrente desse fio magnético. Olha lá essa tabela, né? Tabela de densidade de corrente D. Num ambiente sem ventilação, nós temos que a densidade de corrente, né, pelo aumento da temperatura, claro, né, a densidade de corrente vai ser baixa, vai ser de 2 A por milímetro quadrado. Num ambiente que tem má ventilação, nós temos uma densidade de corrente de 4 A por milímetro quadrado.
Ventilação regular, 6 amperes por milímetro quadrado. E boa ventilação, 8 amperes por milímetro quadrado, né? Daí alguém pode perguntar, ô professor, o que é isso aí? Sem ventilação, né? Boa ventilação, tal, né? Toda essa, pode vir essa dúvida. Olha lá. Vou voltar aqui, ó. Sem ventilação, né? A gente pode colocar como exemplo, existem outros, um cubículo elétrico, né? Onde ela é totalmente vedada, não tem nem nada aqui que o ar de fora tenha contato com o ar de dentro. Então aqui a gente pode falar que esse ambiente é um ambiente sem ventilação, tá certo? Olha lá. Sem ventilação, onde a densidade de corrente é muito baixa, tá certo, pessoal? Má ventilação. Má ventilação a gente pode tomar como exemplo, pessoal, os televisores antigos aí, né? Onde existiam essas aberturas aqui. Há uma mínima, né, passagem, essas ranhuras aqui, né? Permitem uma mínima passagem do ar de dentro para fora, né? Refrigerando o ambiente externo onde o transformador está ali, né? Tudo bem, pessoal? Então aí nós temos na televisão antiga aqui uma região, uma situação de má ventilação. Ventilação regular. Podemos ter como exemplos um cooler, um gabinete do transformador onde tem o cooler, né? Beleza? Onde há uma ventoinha, ali há uma força, né? Uma movimentação do ar, tá certo? Então, para tomar como exemplo uma região de ventilação regular, é o cooler do transformador, ou gabinete ali, né? Onde a densidade de corrente é de 6 amperes por milímetro quadrado. E um local onde há uma boa ventilação. A gente pode tomar como exemplo transformador de poste, né? Fica totalmente exposto ali à movimentação do ar do ambiente. Ok, pessoal? Então esses aí são os tipos de ventilação no qual um transformador estará nesse ambiente. Num desses ambientes estará o transformador, ok? Então, tendo esta informação em mãos, a gente pode dar sequência à explicação. Nono passo: cálculo da bitola do enrolamento primário. De acordo com os dados iniciais deste projeto, este é o transformador de um rádio. Então, bem lá no início foi falado que isso é um transformador de um rádio, né? E um transformador de um rádio, qual o detalhe dele, né? É igual de televisor, né? Então aqui, que tipo de ventilação é? É uma má ventilação, onde a densidade de corrente vai ser de 4 amperes por milímetro quadrado. Neste exemplo que estamos trabalhando. Então a gente pode trabalhar com um transformador sem ventilação, que o D, né, esse D maiúsculo vai ser esse termo. Poderemos trabalhar num sistema com ventilação regular, onde o D vai ser 6 amperes por milímetro quadrado, ou trabalhar num local, né, o transformador trabalha num local, né, de boa ventilação, onde o D pode ser 8 amperes por milímetro quadrado. Então vai depender de onde esse transformador estará trabalhando. Ok, pessoal? Então, olha lá. Então, como é o rádio, temos o que? Uma má ventilação. A densidade de corrente é igual a 4 amperes por milímetro quadrado. Continuando aí. Nono passo. Primeiro, temos que saber qual a corrente do enrolamento primário. Qual a corrente do primário? Como que vamos saber, né? Então, para que possamos descobrir aí, vamos para essa forma da potência, né? Potência é tensão vezes corrente. Eu isolo corrente. Essa corrente é a corrente no primário que eu quero saber. A potência é a potência do primário, né? E a tensão é a tensão do primário. Ok, pessoal? Então, olha lá. Primeiro, no nono passo, primeiro determinamos a corrente no primário, fazendo-se uma divisão da potência do primário de 132 watts pela tensão de 220. Então nós encontramos aqui 0,6 amperes, tá certo, pessoal?
Na sequência, determinamos a seção do primário. Para que determinemos a seção do primário, o que a gente vai ter que fazer? Seção do primário é corrente do primário, que acabamos de achar, dividido por D. D para o rádio, né, de um transformador de rádio, é 4 amperes por milímetro quadrado. Fazendo-se essa divisão, 0,6 por 4, corta ampere em cima, corta ampere embaixo, vai sobrar 0,15 milímetros quadrados. Tudo bem, pessoal? O que vamos fazer aí com esse valor 0,15 milímetros quadrados? Essa aí é a tabela de AWG de condutores de cobre, fios para transformadores e motores, né? Beleza? Então olha lá, o que eu achei? A seção aproximada em milímetros quadrados. Então nós vamos para a terceira coluna, aqui na seção aproximada. Nós achamos aqui, ó, seção do primário, seção desse fio, 0,15 milímetros quadrados. Então o que eu vou fazer? Opa, 0,15, o primeiro valor acima de 0,15 aqui, ó, eu vou ter 0,13, 0,013, voltando, ó, nós achamos 0,15. Então o primeiro valor acima de 0,15, olha lá. Descendo aqui nós vamos ter, opa, 0,16. 0,16 vai nos dar a bitola de 25 AWG. Então esse fio de 0,16, o seu número comercial, né, é 25 AWG. O fio comercial que podemos estar adquirindo, né, em algum local aí que venda materiais para transformadores, é o fio magnético esmaltado, né, 25 AWG. Tudo bem, pessoal? Então achamos aqui o fio do enrolamento primário, 25 AWG. Continuando aí, né, com o valor de 0,15, né, milímetros quadrados, observamos a terceira coluna, né, da seção aproximada e pegamos o valor imediatamente superior a 0,15, né? Achamos na tabela o valor de 0,16 milímetros quadrados. Na tabela de fios AWG, observamos a coluna totalmente à esquerda, né, que foi feito, né? Achamos aqui o 0,16, fomos totalmente à esquerda e achamos o 25 AWG, né? Achamos o valor comercial para o condutor, que é o 25 AWG. Desta maneira, achamos o fio comercial para o enrolamento primário, ok? Continuando aí, 10º passo. O que nós vamos fazer nesse 10º passo? 10º passo, vamos determinar a bitola do enrolamento secundário, né? Então, para determinarmos a bitola do enrolamento secundário, devemos seguir a mesma sequência utilizada para determinar a bitola do enrolamento primário. Indo lá, olha lá. Primeiro, determinamos a corrente no secundário. Então, corrente no secundário vai ser potência no secundário dividido por tensão no secundário. Potência no secundário, 120 watts. Tensão no secundário, 24 volts. Nós vamos ter aí uma corrente de 5 amperes. Tá? Na sequência, determinamos a seção do enrolamento secundário. Então, para que calculemos a seção do secundário, temos essa fórmula. Seção do secundário é igual corrente do secundário dividido por D. Que é corrente do secundário? Acabamos de achar, 5 amperes. E o D é o mesmo, né? É 4 amperes por milímetro quadrado, pois os dois enrolamentos estarão no mesmo ambiente, tanto o enrolamento de primário quanto de secundário. Estarão no mesmo ambiente, claro, né? São feitos um sobre o outro. E aí nós vamos utilizar o mesmo valor de D. Ah, professor, o que é esse valor de D mesmo? É a densidade, né? É a densidade de corrente aí, ó. Vou voltar aqui, ó. É a densidade de corrente D para uma má ventilação, né? Para um rádio, tá certo? Então, só para revisar aí, tá, pessoal?
Então, continuando aí, olha lá. Fazendo-se a divisão de 5 amperes por 4 amperes por milímetro quadrado, vamos ter uma seção, uma área desse fio, uma bitola desse fio, né? Uma seção desse fio de 1,25 milímetros quadrados. Ok, pessoal? Com esse valor de 1,25 milímetros quadrados, o que faremos? Né, olha lá. Com o valor de 1,25 milímetros quadrados, observamos a terceira coluna de seção aproximada. Pegamos o valor imediatamente superior a 1,25 milímetros quadrados. Achamos lá na tabela 1,3 milímetros quadrados. Né? Olha lá a tabela. Né? Ó. Essa tabela aqui ela não está muito clara, né? Vocês receberão aí pelo professor, né? Pelo e-mail, pelo representante da sala ou por e-mail do professor, essa tabela. Então olha lá, o primeiro valor acima de 1,25 na terceira coluna, nós vemos aqui ó 1,3. Tá certo, pessoal? Então vamos totalmente para a esquerda e vamos achar o fio 16 AWG. Ok? Voltando aqui, olha lá. A explicação, né? Na tabela de fios, então, né? AWG, observamos a coluna totalmente à esquerda e achamos o 16 AWG. Beleza? Então aí nós achamos o fio para o primário e fio para o secundário desse transformador. Continuando aí. Agora, pessoal, o que nós precisamos fazer? Precisamos determinar se existe, se há a possibilidade de um enrolamento, né, estar dentro das ranhuras das chapas, ou teremos de alterar a forma prevista para o núcleo do transformador. Verificar a possibilidade de enrolamento significa calcular a